Olá, boa noite. Hoje nós vamos ter um encontro aqui com uma pessoa muito especial, mas eu estou esperando as pessoas irem entrando. Patrícia querida, Cá Fevereiro, não sei quem é, né? Tem uns nomes assim, né? Que a gente fica sem saber quem é. Luiz, sejam bem-vindos. Daqui a pouco o convidado de hoje, que é o Antônio, vai estar entrando aqui com a gente. O tema é bem interessante porque ele tem uma expertise com Ho'oponopono, entre outras coisas, assim, outros métodos, outras terapias, né, alternativas. Então eu acredito que vai ser muito interessante. É já a terceira vez que ele está aqui comigo. A primeira ele falou sobre felicidade. Ele tem uma clínica em Portugal. E nessa clínica ele atende, ele é psicólogo, ele é mestre em coaching, ele é... Oi, Rita, querida. Ele é... Quer ver tanta coisa? Até vou pedir para ele se apresentar depois, mas deixa ele chegar para eu falar um pouco mais. E vocês fiquem à vontade também para perguntarem, para fazer perguntas, tá? Ele já deve estar entrando. Marli, bem-vinda. Ele deve daqui a pouco estar chegando. Vilma, bem-vinda também. Vamos aguardar, o convidado deve estar chegando. Oi, minha querida. Rita. Rita tá fora do Rio, né? Aproveitando esse momento de ficar um pouco distante do tumulto aqui do Rio. É bom. É bom. Se vocês quiserem fazer perguntas, como nesse tipo aqui não dá pra gente conversar, né, fazer essa troca, mas vocês podem escreverem as perguntas que depois eu vou lendo, né, vou vendo com ele. Vamos esperar ele entrar, ele deve estar chegando. Lá são 4 horas a mais, lá são 10 horas da noite, em Portugal. Cláudia, oi Cláudia, seja bem-vinda, minha querida. Vamos aguardando. Sônia, oi Sônia querida. Jomar, sejam bem-vindos. Estamos aguardando o convidado, que é o Antônio de Ribeiro. E ele vai falar muito, vai dar muita explicação pra gente, muito conhecimento sobre o Ho'oponopono. Porque ele realmente sabe muito. E o Ho'oponopono hoje já é comprovadamente, né? Oi, minha querida. Já é comprovadamente sabido de como ele consegue influenciar positivamente a vida das pessoas, né? Como traz resultados para a vida das pessoas. Vamos aguardando aqui. Ele deve estar chegando. Já falou comigo hoje várias vezes. Eu até fiquei preocupada porque desde ontem de manhã a NET aqui no meu condomínio é um condomínio na Barra, é um condomínio grande. A região e principalmente o meu condomínio teve uma pane e nós ficamos de ontem de manhã até hoje à tarde. Oi, Mirela. Nós ficamos ontem de manhã até hoje à tarde sem conexão, nem internet, nem televisão, nada. E aí eu tive que desprogramar um monte de coisa da minha agenda, tive que mudar tudo. E tive que mudar tudo, de mudar várias, desconectar várias coisas da internet. Deixa eu ver se eu entro aqui. O Antônio mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui. Desculpa, eu tive que dar uma saidinha aqui porque ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Marlene, seja bem-vinda. Vamos aguardando o convidado chegar.
Um convite agora para o Antônio. Oi, Ana querida, quanto tempo, né? Saudades também. Acho que o Antônio está. Oi, Antônio, está me Tudo ouvindo? bom? Tudo Sim, bem. tudo bom. Eu já falei um pouquinho É, aqui, as pessoas ainda estão chegando, né, devagarzinho, mas aqui compreendo. é bem interessante aqui o Instagram. Para mim, o Instagram é uma coisa um pouco nova, né? Eu expliquei para você que eu não tenho esse hábito, assim, é uma coisa. Apesar de que eu trabalhei muito no Instagram o ano passado, mas todas as minhas lives não foram para o Instagram. O Instagram é uma coisa peculiar, né? Porque você faz alguma coisa, às vezes dá muita gente, mas depois ele é assistido por centenas de pessoas. Então ele é bem interessante nisso, né? É bem Entendi. diferente. E o outro a gente tem na hora centenas de pessoas, né, da outra forma, e depois vai continuando. O Instagram não, o Instagram às vezes não tem tanta gente assim, depois começa a ter centenas de pessoas assistindo nos horários que conseguem E assistir. cada um consegue, claro, claro, É. claro, eu entendo. Eu Mas é um entendo, prazer ter você aqui, Antônio. Muito já prazer. Eu tenho feito estava falando algumas que ter lives por certeza, Instagram nossa. e também são fáceis e são cómodas de fazer. É muito fácil mesmo, ok? Que bom. E Eu não fico sei feliz. se já estamos no ar, se não, se estamos Já em aberto. estamos no ar, As temos pessoas pessoas estão estão a entrar. chegando. Muito Estão bem. entrando. Quando Estamos. quiser começar, estou disponível Tá e eu ótimo. Bom, eu gostaria, estava falando. gostaria que hoje fossem colocadas realmente algumas questões, né? Não é muito comum ouvir falar do Ho'oponopono, neurociência. Ho'oponopono, sim, muita gente que conhece Ho'oponopono, e ainda bem. Ho'oponopono neurociência, talvez nem tanta gente ainda tenha ouvido falar deste conceito, desta metodologia, então eu fico disponível para ir respondendo a perguntas, a questões que me queiram colocar. Tá bom? Eu antes queria apresentar um pouco você, né? Porque tem pessoas aqui que não te conhecem, né? Então eu já falei aqui Certo. um pouco que você já é a terceira vez que nós estamos aqui, né? Duas vezes, uma primeira foi Verdade. você falando sobre felicidade, que foi maravilhoso. Depois você falou sobre o Ho Oponopono. E agora vamos aprofundar no Ho Oponopono, porque ele está cada vez mais as pessoas buscam, né? Mais as pessoas falam, mais as pessoas. Mas, na verdade, eu percebo que se entende pouco como que ele consegue, com quatro frases, ter um impacto tão grande na vida das pessoas, né? Mas antes eu queria Verdade. dizer, você te dar uma apresentação, eu queria até que depois você pudesse até se apresentar mais, porque o seu currículo é muito extenso, então não dá para falar tudo aqui, né? Mas o que eu vou dizer é que você é Hipnolife Coach, Mentor e Ho Oponopono Neurolife, né? Que vai justamente falar da neurociência com o Ho Oponopono, mas que você é psicólogo, psicanalista, né? Quer dizer, se você puder Psicanalista. falar um pouquinho até sobre Sim, o a minha formação base começa na psicologia, ok? Isto aos meus 20 e poucos anos de idade. Mas logo casei muito novo e tive que abandonar os estudos, nomeadamente a faculdade, e a psicologia ficou lá para trás. Entretanto, eu vou para uma área profissional completamente diferente, na área da gestão. Fui para a área comercial dos seguros, portanto, eu tive uma carreira auspiciosa realmente na atividade seguradora durante 25 anos, era diretor regional toda a Zona Norte. Até que em 2005 eu fico desempregado. Então foi uma forma de eu voltar à raiz. E este voltar à raiz, eu não me via como continuar o estudo da psicologia como eu a fazia há 20 ou 30 anos atrás. As coisas estavam bem diferentes. Naquela altura tive a possibilidade de começar a viajar mais vezes para o Brasil. E depois, inclusive, até vim a conhecer a minha atual esposa no Brasil e, portanto, ficar com uma ligação muito peculiar, muito próxima, família no Brasil, amigos, parceiros, etc. E isso fez-me abrir os olhos, sentir aquela sintonia de que talvez esse mundo também me pertencesse e começar a fazer formação.
Portanto, acabei por fazer psicanálise, dentro da psicanálise hipnose, essa foi a minha formação base. E por aí fora, né? Por aí fora. Até que em 2012 eu ouço falar pela primeira vez em Ho Oponopono. E confesso que eu dizia cá para mim, bom, deve ser uma mais daquelas historiazinhas um pouco, digamos, místicas ou esotéricas. Nada de julgamentos, mas era assim que eu via. Mas tudo bom. Acabei até por fazer um curso de Ho Oponopono aí no Brasil, um curso base, digamos, uma coisa base de fim de semana, de 16 horas, 12 horas. Mas nem isso me fez realmente sintonizar com aquelas 4 frases. Tudo bem, vale o que vale. Nós aprendemos sempre algo de novo e foi nesse espírito que eu aprendi. Mas depois eu comecei-me a questionar a mim mesmo. Não pode ser, isto tem que ter qualquer coisa, outro tipo de fundamento muito mais profundo. E é quando eu encontro o livro do Limite Zero de Joy Vital, que fala sobre a história, digamos, do Ho Oponopono, fala do verdadeiro Ho Oponopono, desde o tempo dos Kaunas, povo chamado da cultura polinesiana, do Havaí, da Morana Simeone, que foi a criadora da nova identidade do Ho Oponopono, e, nomeadamente, do Dr. Guilherme. Quando leio essa passagem da história do Dr. Guilherme, o médico, portanto, o médico de família, médico psiquiatra do Havaí, que foi convidado a curar uma ala inteira de doentes mentais, através, única e simplesmente, praticando o Ho Oponopono nele próprio. Bom, isto mudou completamente a minha visão e o meu sentimento sobre o Ho Oponopono. Uau, isto é muito grandioso. Isto não pode ser, eu até pensava que isto que era assim. Bom, mais uma petição qualquer, daquelas que há muito, nomeadamente, mas não, para mim, eu tenho que perceber isto melhor. Então é quando eu mergulho fundo e vou atrás de formação. Acabei por fazer formação com a João Vital, com o Dr. Guilherme, dos ensinamentos e da verdadeira metodologia ancestral vinda do povo Você fez Kauna. lá nos Estados Unidos, Antônio? Claro. Grande parte lá, mas também grande parte à distância, em AD, com, com aulas privadas, com jogo e tal, e acabei por tirar uma especialização em Life Mastery and Zero Limits Mentoring. Life Master, domínio da vida. Zero Limits Mentoring, a partir do estado zero, da essência, portanto, da consciência, do divino. Permitam-me esta expressão. A partir daqui, então, sim, eu evoluí, investiguei, fui a fundo e criei a minha própria metodologia, que é conseguir mostrar às pessoas como é que aquelas 4 simples frases, no fundo, simples frases, porque é que elas são tão poderosas e tão transformadoras? O que é que está lá dentro daquilo? E eu mergulhei dentro da pesquisa e da investigação neurocientífica, onde encontrei muita coisa, desde a física quântica, a lei da atração, nomeadamente, à própria evidência do Ho Oponopono científico vindo do Dr. Guilherme, como é óbvio, dos campos morfogenéticos, percorri o poder da palavra, o poder da oração, a fé, o efeito placebo, muita coisa que eu dou no meu curso. Isto não é um curso, portanto, limito-me a falar em alguns tópicos que me devem compreender. Mas no curso dou toda esta matéria. Matéria, prática, teoria, muita prática, muitos exercícios, porque a pessoa, quando faz, consegue assimilar melhor e pôr em prática, é que é fundamental aquela ponha na prática do dia a dia. A teoria é bonita, mas se não se puser em prática, vale. Então o difícil por vezes é nós, ok, estudamos, lemos, fazemos um exame, tiramos um curso, uma prova maravilhosa, tiramos uma boa nota, mas se não pusermos em prática os ensinamentos que temos, acaba tudo no mesmo. Então, É verdade. o meu curso é muito experienciador,
ok? Portanto, a cada exemplo há uma experiência, para que a pessoa sinta nela própria a transformação que queremos proporcionar. E sempre baseada, cá está, em evidências científicas, daquilo que a ciência realmente, e neurociência sobretudo, nos mostram e nos ajudam a compreender. É claro que o Ho Oponopono é espiritual, vem da espiritualidade. E a espiritualidade é a grandeza universal. Porque toda a ciência se evidenciou na espiritualidade para ser ciência. Ciência é nova, a ciência tem 300 anos. A espiritualidade nasceu com o mundo e com as pessoas, como é óbvio. Então, há muito conhecimento que deve ser aperfeiçoado, sim, investigado e seguindo por aí fora. A neurociência ajuda-nos a compreender estes estados, os estados elevados da consciência e da percepção, para nos ajudar a sintonizar no nosso eu, que é a maior dificuldade das pessoas em si. É verdade, é Aqui verdade. em Portugal nós temos uma forma de dizer isto, assim, muito leve, que é andamos todos no piloto automático. Portanto, ou seja, nem damos conta não estamos com atenção, falta de concentração, é aquilo que chamamos o stress crónico, as pessoas não têm tempo para nada, enfim. Então há que fazer o caminho inverso, o trajeto inverso, porque é de lá dentro, tudo está dentro de nós. Okay? Tudo o que nós fazemos e espelhamos vem de dentro. E tudo o que nós atraímos não é nada mais, nada menos do que aquilo que somos. Estas são as grandezas universais que a lei da atração também nos ajuda a compreender. Então, vamos compreender, vamos entender para pôr em prática. Porque quando assim é e nós entendemos bem o porquê das coisas, saímos um pouco daquilo que é místico ou daquilo que é mágico. Às vezes muitas pessoas andam nesta filosofia, nesta cultura de que tudo acontece, é um milagre, é mágico, é bom, tudo bom, segundo as crenças eu respeito, ok? Mas não, há muito para lá disso. E nós conseguimos então fazer e mostrar às pessoas que o Ho Oponopono, ele tem uma fonte riquíssima de ensinamentos neurocientíficos, ok? O poder da palavra, o poder do perdão, já sabemos e conhecemos muitas vezes, a oração, o poder da oração, a fé, o acreditar, tudo isto são temas que eu aprofundo e que depois mostro e ensino as pessoas, nomeadamente na prática, a desenvolver no seu dia-a-dia estes conhecimentos e esta aprendizagem. Portanto, é maravilhoso quando temos alguém decidido a querer se transformar e que essa pessoa que se quer transformar não pense, não sinta que isto é um método simples. Ele é simples a dizer em conceito, mas muito difícil de se pôr em prática. E este é o grande segredo do Ho Oponopono e outros métodos, de outros métodos que nos ajudam, nomeadamente, a entrar em transe. Entrar em transe não é nada mais, nada menos do que acessarmos ao nosso subconsciente. É uma região do cérebro que temos, no hipocampo, que é o hipotálamo, onde conservamos, é como um disco duro de um computador. Então, quando estamos no nosso dia-a-dia descontraídos, aparece-nos, nomeadamente, informação que nós descartamos. É tal intuição, é tal inspiração, ok, que nós descartamos. Porque estamos tão formatados, ok, com os programas mentais que temos, que logo, logo queremos julgar, logo, logo queremos criticar. E é aqui que nós nos perdemos, acabamos por bloquear aquilo que realmente essa inspiração nos podia trazer de bom para a nossa vida. Então, isto são ferramentas e metodologias para nos ajudar a desbloquear, nomeadamente, esse acesso, nos permitir a facilitação de acessarmos a esse centro de memórias. E agora, ultimamente, e permita-me falar nisto, criei, juntamente com a Thalita, dos Florais de Saint-Germain, os Florais do Ho Oponopono, by Saint-Germain. Não são nada mais, nada menos do que um potencializador para acessarmos a este nosso outro mundo. Outro mundo não invisível, mas que é muito sentido, mas que nem todas as pessoas o sentem. E por isso perdemos-nos na vida. Então vamos nos encontrar. Esta é a origem do Ho Oponopono
digamos, neurociência. Mas deixo para que levantem algumas questões e possamos discutir outras coisas Mas também. eu queria que você falasse um pouco mais, porque você deu o título dessa nossa conversa, é Ho Oponopono, A Molécula da molécula da Felicidade, felicidade. Muito né? bem. E Então, isso leva a uma curiosidade, né? uma curiosidade, é simples. Eu já praticava o Ho'oponopono há muito tempo e em 2018, eu conheço a Thalita Margonari Lazuri. Ela veio cá a Portugal, veio dar uma formação no meu instituto, Excelência Mental, e foi a primeira vez, digamos, que eu tive assim tão perto de mim uma expert em florais. Bom, e ela explicou toda a interação neurofisiológica dos florais e etc. E eu, uau, espera aí, isto é muito bom para potencializar nos acessos de cura do Ho Oponopono. E no fim, reuni-me com a Thalita e, nomeadamente, convidei-a a fabricar os florais de Ho Oponopono específicos para as 4 frases. E ela, bom, António, mas o Ho Oponopono é perfeito por si só, sim, Thalita, é, mas o Ho Oponopono é um grande facilitador de limpeza. Então, essa é a metodologia do Ho Oponopono. Limparmos, apagarmos, limparmos, apagarmos, como dizia o Dr. Violene de Joy Vital. Ok? Então, isso vai ajudar, é um potencializador. Bom, aquilo ficou. A Thalita ficou a pensar no assunto e, passado um tempo depois, liga-me e disse-me: António, sintonizei, fui ler, fui debruçar um pouco sobre o assunto e você tem razão. Nós podemos juntos juntar o Ho Oponopono com os florais concebidos de propósito para essas 4 frases do Ho Oponopono, que é realmente transformador. E foi quando então eu disse, muito bem, Thalita, então vamos investigar, vamos experienciar, vamos estudar e vamos preparar realmente aqui esta nova linha de florais Ho Oponopono. E foram 2 anos de trabalho mútuo, eu e ela, Tá. digamos, de aprofundamento, de vivência, de pôr em prática, de experienciar, e ela, na parte dela, nos florais, acolher, em sintonia, em intuição, aqueles florais que mais se adequavam, digamos, a estas máximas das 4 frases. Bom, quando completamos tudo isto, eu chamei-lhe depois, por final, para finalizar isto, o 5º elemento. Então, o que era o 5º elemento, concretamente? É a assimilação, digamos, de todas as 4 frases. É quando se nós, sinto muito, assumimos responsabilidade, perdão, amor, gratidão, se estamos nesse estado zero, também conhecido no budismo como estado nirvana, okay? De iluminação interior, então nós somos o divino. Nós estamos em conexão direta com essa nossa essência divina. Okay? Então, Então, Antônio, nesta 5ª frase, no 5º elemento, nós reunimos, depois de tudo aquilo, nós dizemos: eu sou pureza, perfeição, eu sou um com o divino. E eu chamei-lhe a isto por ser uma criação de floral, ok? A molécula, sendo nós energia, sendo o floral, e já percebemos, e todos os terapeutas florais compreendem o sistema bioenergético do sistema floral, então isto é a molécula integrada da felicidade. É uma forma de atingirmos essa perfeição, felicidade, bem-estar, equilíbrio, harmonia, ok? agora me Esse diz uma coisa. é o segredo da molécula da felicidade, como eu a Entendi. intitulo. Agora me diz uma coisa, falando das 4 frases, então você falou bem aí, quer dizer, quando a pessoa, você tanto pode fazer para você mesmo, para o universo, ou para uma situação ou uma pessoa específica, vamos dizer. Então, quando você diz sinto muito, e você pega a responsabilidade para você assume, você tem consciência daquilo, que é importantíssimo, né? Porque a gente só consegue pedir perdão o que a gente e mudar o que a gente reconhece. Então, você reconhece, você fala, eu sinto muito, você reconhece. A partir do momento que você reconhece, você pede perdão.
né? E aí, me explica, aí a pessoa A diz, eu partir do te momento amo, em que eu reconheço, assumo a responsabilidade, assuma ok? a responsabilidade daquilo. Responsabilidade total em relação ao passado, em relação a toda a minha vida, em toda a minha criação. É onde não estou só eu, onde aparece a tal máxima de somos todos um, ok? O somos todos um é que nós, na realidade, estamos todos interligados através dos nossos campos morfogenéticos, ok? Nós somos uma centelha de cada um dos outros. Então, esta responsabilidade é dizermos, ao mesmo tempo que, sim, eu sou responsável, mas aqueles acontecimentos que aconteceram aos outros também têm uma cota da minha responsabilidade. Ok? Então, eu Claro, tá trago, certo, reconheço essa certíssimo. responsabilidade e eu afirmo, sinto muito por esta situação estar a vir até mim. Mas dentro, cá está, da lei da atração, nós só atraímos aquilo que temos dentro de nós. Então, se esta situação problemática está a vir até mim, é porque eu a estou a atrair. Estou a Tá atrair de quem? certo, Do outro, do campo vibracional, do tá campo certo. morfogenético. Então é eu assumir também que eu sou cota parte dessa responsabilidade. Então eu vou começar a curar em mim. Porque eu também estou mal. Com Eu contribuí, certeza. eu também estou mal. Então eu vou começar a curar de dentro para fora, a curar em mim. E é quando eu digo, sinto muito, sim, eu também sou responsável disso. Desses acontecimentos, dessa situação, eu também sou responsável. Ok? A seguir dizemos perdoa-me. E aqui não estamos a perdoar diretamente, nomeadamente uma pessoa ou uma situação. Estamos a perdoar as nossas memórias. As nossas memórias. Ou seja, aquilo que veio até mim é uma memória. Ok? Tudo o que vem eu atraí é porque está dentro de mim. Está dentro do meu ser. Eu funciono como um imã. Está na minha frequência vibratória. Ok? Então, se veio, faz parte de mim. Ok? Eu assumo a responsabilidade e eu peço perdão. A quem? A essas mesmas memórias que naquele momento me trouxeram aquela situação até mim. Não estou a pedir perdão a ninguém, ok? Estou a pedir essas memórias quando eu também as sinto e olho, quando eu as curo e quando eu a seguir digo amo-te. É como quem quer dizer, independentemente daquelas menos boas e das boas, eu amo. E eu sou grato. Grato a esta oportunidade. E nós lidamos bem com a gratidão para aquilo que é bom para nós. Recebemos um prémio, estamos gratos, fomos promovidos. Ai, obrigado, meu Deus. Ai, tá. Bom, agora sermos gratos à dor, sermos gratos à raiva, sermos gratos quando as coisas realmente, aos erros, bom, espera aí. Então essa é a virtude. É quando manifestarmos o amor incondicional e quando estamos a manifestar esse amor incondicional através de nós amando-nos a nós próprios, estamos a falar de amor próprio, ok? Porque ninguém consegue dar nada a ninguém de uma coisa que não tem. É Permitam-me esta verdade. expressão. Mais uma vez, eu utilizo muita vez porque as pessoas às vezes têm dificuldade. É simples, mas têm dificuldade de pôr isto em prática. Quando eu realmente só dou uma coisa que exista dentro de mim, uma coisa que não faça parte de mim, eu não dou. Quando eu digo eu Claro, amo, é porque me amo a mim próprio. Porque se não for assim, então eu estou a dar outra coisa qualquer. Posso estar a dar uma ilusão, posso estar a dar uma raiva, um ódio, uma angústia, uma depressão. Enfim, só damos aquilo que atraímos, que vem até nós e que em nós, através da nossa força do amor, curamos para devolver ao universo. Ok? Então, atenção, amor incondicional. Não é o amor de relacional entre duas pessoas, é o amor incondicional, que nos diz que ama-te a ti é mesmo que amando-te a ti mesmo estás a amar os outros. Então nós revertemos aquela tendência da problemática, finalizamos o karma e geramos dharma.
e fazemos uma elevação energética, nomeadamente da nossa vida. A seguir, agradecemos. Independentemente daqueles atributos, aquelas problemáticas, aquelas causas, aquelas raivas. Obrigado, foi tudo uma forma de eu evoluir, de Aprender. eu crescer. É por isso que no Ho Oponopono se diz que Ho Oponopono corrigir um erro. Corrigir um erro, transformar. O significa causa, cá está. A causa que originou aquela situação. Ponopono, perfeição, que é irmos à perfeição através do amor. E Oponopono completo, corrigir um erro. É essa a metodologia, é essa a doutrina, é Muito essa a bom, filosofia do excelente. Oponopono. E o Eu acho difícil, isto é simples de entender. O que é difícil é pormos em prática. E depois daqui surgem várias correntes, ok? Como existem Ô, várias correntes também Antônio, no Reiki, na meditação, existem várias correntes, como é óbvio, e várias linhas que as pessoas vão seguindo. E depois cria-se assim coisas como, por exemplo, o Ponopono tem que se fazer em 21 dias seguidos, senão não funciona. O Ho Oponopono tem que ser dito 108 vezes, se eu não disser as 108 vezes, não funciona, e isso não é nada. Okay? Isso é mais uma crença que estamos a incumbir nas pessoas, a deixá-los dependentes de que se não fizerem assim não vale nada ou não presta. Bom, disso estamos nós todos cansados na vida. Dr. Guilherme dizia assim, Ho Oponopono é para se fazer sempre. A todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, a todos os segundos. O que é que isto é? Veio uma mensagem, a tal inspiração. E eu, sem criticar, sem julgar, apenas permites integrar, sinto muito, se vens até mim, fazes parte de mim, perdoa-me, amo-te e sou grato e avança. Avança em frente. E isto é que é preciso as pessoas entenderem, porque a maior parte de nós está preparado e é alinhado, somos formatados para um pensamento, um problema. Um pensamento mais um problema. Onde é que vamos buscar estes problemas? Às nossas memórias. Em alguma parte da vida, perante situações muito semelhantes, ficou gravado a nossa forma. E se nós tivemos, nomeadamente, fracasso com aquela situação, é o fracasso que está exposto. E nós dizemos, eu não vou proceder assim como da outra vez. Senão aconteceu-me que eu fiquei doente. Então não vou fazer assim, senão eu fico doente. E começamos a formatar. Não deixamos a leveza, a tal intuição e inspiração vir até nós. Começamos logo a rotular, a criticar, a comparar, a ajuizar, e isso é que nos complica, nomeadamente, a nossa vida do dia a dia. ô, Antônio, a Ana falou aqui o seguinte: a prática do Ho Oponopono pode ser um capacitador do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A nossa espiritualidade é a nossa forma de autoconhecimento, de desenvolvimento e de evolução. E quando nós nos permitimos, sem criticar, sem ajuizar, sem julgar, nós estamos a crescer, estamos a evoluir. Ok? Não sei se eu Ela, respondi direito, mas é ela essa a resposta. Tá bom. Ela colocou assim, ela nos leva, o Ho Oponopono, a essa espiritualidade, né, criada pelo Ho Oponopono, nos leva para um patamar de maior conectividade com o mundo e os que nos rodeiam. Um processo de autoconhecimento também, não é? Sem dúvida. Um autoconhecimento dentro daquilo que é o conhecimento e o desenvolvimento da espiritualidade. Ok? Esses foram os primeiros ensinamentos. E toda a ciência que vem por trás acaba por criar evidências e experiências dentro, efetivamente, desses conhecimentos. Ok? A Alba disse o seguinte: percebo que existem algumas ferramentas para atingirmos nosso eu, nossa self, mas que entre a self e a expansão de nossa consciência, a lucidez espiritual, existem as sombras que por muitas vezes nos dominam. E o que é que são essas sombras?
Vamos lá ser diretos e objetivos. O que é que são essas sombras? Eu explico. É simples de explicar e fácil, talvez, também de entender. O problema é depois nós termos uma conduta e uma prática no dia a dia para saber ultrapassar. Essas sombras não é nada mais, nada menos de um reflexo dessas intuições que vêm até nós. Vamos lhe chamar o pensamento. E eu, quando falo nessa ação, porque isso é uma ação energética que vem até nós, ela vem de memórias nossas. Ok? Então, vindo de memórias nossas, é a nossa aprendizagem, a nossa criação que está ali e nós vamos atuar de acordo com ela. São as nossas sombras. Porquê é que se diz que são as nossas sombras? Ok? Porque nós não estamos preparados no nosso dia a dia para as aceitar. Por vezes até temos medo. Por vezes fugimos. Por vezes até julgamos que é outras coisas, outras forças, outras fenomenologias, não é? Eu estudei para a psicologia, também dentro do meu curso da psicanálise, e entrei também nesses fenómenos paranormais. Então, e existe muito, muito, infelizmente, e quanto maior são as crenças nas pessoas, mais essa fenomenologia tem peso, ok? Então, nós chamamos o lado sombra, que é aquele lado com que a gente não gosta de agir. E sabe porquê? Porque não estamos preparados para o compreender, para aceitar, para perceber. E como não estamos habituados para o compreender, aceitar, não sabemos lidar com ele. E ao não sabermos lidar com ele, desenvolvemos, nomeadamente, uma força, digamos, de oposição. Ok? Então esse é o lado negro. As pessoas muitas vezes dizem que não querem até conhecer. Não, o Ho'oponopono é para se conhecer. E é para ir lá e é para resgatar precisamente esse lado negro. Para que fique tudo muito bem claro. Para que fique a luz. A luz que nos guia, que nos acompanha e que faz de nós realmente uns seres evoluídos. Ok? Portanto, não vamos ter medo de confrontar essas nossas sombras. Ok? Porque na realidade esse medo cá está. Faz parte do nosso consciente, do nosso racional. Aprendemos a ter medo com aquilo que não dominamos. Então, se eu tenho medo dessas intuições que vêm até mim, porque eu não as domino, eu tenho que aprender, digamos, a deixar de ter medo. Ok? Ok? Isto há um parâmetro. Se nós percebermos o que são os 4 estados, digamos, de evolução cerebral, nós compreenderemos melhor que é. Neste momento, eu até diria que nós estamos em alfa, porque estamos focados aqui, estamos a conversar, estou atento, estou a ver, estou-me a ouvir, estamos em alfa, mas nós temos nomeadamente o beta, que é aquilo que andamos todos os dias. Por isso é que dizemos que andamos com o piloto automático ligado. Falta de concentração, falta de atenção, então isso leva-nos aqui a fazer muitos erros e a estarmos mais receptivos a todas essas vivências que nos causaram traumas, que nos causaram medos, e não as percebemos. Como não as percebemos, entendemos e ficamos fisicamente até, digamos, afetados, bloqueados com essas situações, porque não as compreendemos. Para as compreendermos, nós deveremos acessar ao nosso alfa, ou mais profundo, teta. É em teta que nós entramos no domínio do subconsciente. Há 3 estados de espírito, ok? Importante isto. O estado consciente, o subconsciente e o superconsciente. E é no subconsciente que residem todas as nossas dificuldades. E o complexo é acessarmos lá. Daqui, por exemplo, a tal molécula da felicidade e da entrada do floral para potencializar, para facilitar esse acesso através da metodologia do Ho'oponopono. Portanto, ninguém tenha medo desse lado. As pessoas têm medo dessa sombra, como disse essa colega, porque não sabem como lidar com ela. E quanto mais fogem, mais medo vão ter. Porque o medo atrai medo. Então, se eu fujo uma vez,
Vou ser atraído para fugir 2, 3 e 4. E daqui a pouco estou até psicótico. Tenho que ir para o parapsicólogo, digamos, ou para o psiquiatra, e estou aqui com surto e tal, paga lá a medicação. É assim que acontece, não é? Portanto, quando a pessoa extrapola, digamos, aquele do seu próprio caráter, a sua própria personalidade, e acaba até por ficar com personalidades duplas e etc., ok? É isto que acontece na prática do dia a dia. Até a virtude está em, ok, eu tenho medo, bom, mas como é que eu combato este medo? Sabendo lidar com ele. Ok? É Olha, só assim. É só assim a que eu Ana, combato. a Ana disse o seguinte: inclusive a Bíblia diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Primeiramente, você precisa se amar para amar o próximo. E muitas vezes, alguns sentimentos menores te impedem de conhecer o amor incondicional, incondicionalmente. Muito bem. A Bíblia está cheia realmente de ensinamentos. Ok? É importante dizermos que Ho'oponopono não é religião. É bom distinguirmos estas situações. Quando nos referimos ao divino, cada um tem o seu divino. Aquilo e aquele em quem acredita. Eu acredito em Deus. Fui criado, vivenciado numa religião católica, onde realmente a Bíblia se lia de uma certa e determinada forma, porque em outras religiões a Bíblia é a mesma e lê-se de outras maneiras. E há outras, nomeadamente como os muçulmanos, onde desenvolvem o Alcorão. E o budismo, por aí fora. Então, primeiro, Ho'oponopono não é religião. Ho'oponopono é, sim, muito de espiritualidade. Ok? E pouca religião ou nenhuma. Agora, se eu sou católico, para Antônio, mim Antônio, se faz sentido eu chamar Deus, esse é o meu divino. Conforme outra pessoa pode chamar divino a Buda, pode chamar divino a Alá, pode chamar divino ao amor. Há aquelas pessoas que a gente pergunta qual é a tua religião? E a pessoa diz amor. Então, ok, divino é o amor. Okay? Agora, o importante é sermos congruentes. Congruentes com o que dizemos, com o que sentimos, com o que fazemos. Porque se não for assim, não bate certo, as coisas não fazem sentido. E depois os nossos canais bioenergéticos andam em confronto. Desequilibrados, desalinhados, e as coisas não fazem sentido e corremos mal. Não sei se fiz entender. a Alba, muito bom, tá? A Alba disse o seguinte: tento nesse momento aqui, usar o Ho Oponopono e me acalma. É óbvio que sim. Primeiro, o Ho Oponopono, por si só, obriga-nos a concentrar, obriga-nos a interiorizar. E se o acompanharmos, por exemplo, com uma técnica de respiração, ainda mais profundo, nomeadamente ele é, ok? E se o acompanharmos com uma meditação guiada, mas cuidado com a meditação guiada, ok? Cuidado com a meditação guiada. Meditação para uma pessoa que está com um problema, que está com uma patologia, temos que entender bem que tipo de meditação vamos fazer com essa pessoa. Se estamos a falar aqui todos num grupo, e ok, vamos fazer uma meditação em prol desta pandemia energética, está bom, ok. Agora, quando estamos, por exemplo, em clínica, em terapia, cuidado com as meditações. Sem querer ou inconscientemente, podemos estar a aumentar a problemática que a pessoa nos traz. Só tem a ver com a meditação na mesma. Então é por isso que eu também faço, e em base, digamos, dentro da metodologia do Ho Oponopono Neurociência, precisamente a meditação, chamada neuromeditação, em que defino 4 estilos, preparado efetivamente para situações diferentes. Por exemplo, uma pessoa que tem falta de amor, uma pessoa que tem falta de carinho, de afeto, que tem muita dificuldade em dizer eu amo-te. Há pessoas que têm muita dificuldade, não se conseguem sintonizar com isto. Elas sentem e até evidenciam, mas não são capazes de largar.
ok? Então nós praticamos a meditação de coração aberto. Neuromeditação de coração aberto. Neuromeditação é uma técnica que é feita, nomeadamente, através de neurofeedback, para precisamente fazermos uma leitura, digamos, do nosso cérebro, para sabermos estimular aquilo que está afetado ou que está carenciado daquela falta, por exemplo, daquela hormona, para podermos amar de uma forma mais grandiosa. Neste caso que estamos a falar de amor. Outro caso qualquer. Há pessoas que têm muita dificuldade de dormir, têm muita dificuldade, portanto, de lançar, digamos, a dopamina, nomeadamente no seu organismo. Ok? Então temos dentro da neuromeditação uma prática própria para levar a pessoa a um aumento de fabrico, permitam-me a expressão, da dopamina para poder dormir melhor. Não é? De uma forma natural, sem ser através de químicos, sem ser através de medicação que tem os seus efeitos colaterais e que nos levam depois para um mundo perdido, não é? A Ana está elogiando aqui, está dizendo maravilhoso. Está gostando muito. Agora, daqui a pouco nós vamos precisar encerrar para eu poder gravar, para deixar gravado. Se cortar de repente, a gente perde tudo, tá? E depois eu vou postar no YouTube, vou postar no Face, então a gente tem que Esteja tomar um à certo vontade. cuidado. Então eu Esteja à queria que vontade. agora, Não sei quanto tempo passou já, portanto, eu está a queria, controlar aí, eu, está tudo bem. eu queria que Esteja à vontade. agora, para finalizar, você desse uma mensagem, falasse alguma coisa que você acha importante, que pode ajudar a todos nós, né, nesse momento tão delicado que estamos passando, principalmente nós aqui no Brasil, né? Nós estamos no momento, principalmente nós aqui no Brasil, estamos passando de Então, várias formas. eu diria a essas pessoas, todos nós, no fundo, não é? A essas pessoas que estão realmente mais afetadas neste momento, que a crise está mais forte, para fazerem o Ho'oponopono todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. Deixem que a inspiração venha até vós. Tudo o que vem, na forma como vem, é porque lhe pertence. Então modifica a sua forma de ver. Modifica a sua percepção de olhar. Não olha com dor, olhe com amor. Ok? É a primeira regra básica de que, na realidade, eu chamo atenção. Quando presenciamos, quando vivenciamos toda esta situação problemática que a pandemia nos está, e se ela vem e nós ruminamos os nossos pensamentos, ruminamos aquilo que temos dentro de nós, então está na hora de nós pararmos e fazermos o Ho'oponopono. Nesse momento, nós vamos libertar endorfinas que nos vão deixar em paz, mais tranquilos, olhar de uma forma diferente, modificarmos, alterarmos a percepção daquilo que estamos a ver, daquilo que estamos a sentir. E para isto, eu recomendo e permita uma publicidade no livro Vivendo Diariamente Inspirado. Ah, muito Já está bom. lá, já foi lançado, já está à venda em várias livrarias, é fácil de acessar e, portanto, nomeadamente, as pessoas podem adquiri-lo em e-book, muito barato. Mais algum tempo ele está na Amazon, já está no book, já está em várias plataformas também em digital ou em Repete o livro. nome, por favor, repete o nome do livro. Vivendo diariamente inspirado. Muito bom. Isto é Vivendo uma história diariamente. inspirada, uma história intensa de superação mental e espiritual, uma ode à superação e resiliência de um homem empresário, músico, terapeuta, estou a falar de mim, de coração a galgar do peito. Ok? Portanto, saiu, aconselho, porque vai aqui ver muitos exercícios para pôr em dia, para praticar, porque foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. Ok? Eu sou humano como vocês são. Eu errei muito na minha vida. Não há nada menos do que eu reconhecer e ser grato. Porque com eles todos é que eu estou aqui neste momento a falar do Ho'oponopono. Eventualmente não estaria a fazer outra coisa qualquer, não é? Então, inspiração. Inspiração. Vamos aprender
a sintonizar a inspiração, mais ainda, a inspiração divina. Para isso, nós temos que desligar-nos completamente do piloto automático da vida. É este o meu desafio. Nomeadamente para quem quiser aprender mais, e permita-me também esta oportunidade também para lembrar, quem quiser aprender mais de Ho Oponopono, neurociência e a interação com os florais Ho Oponopono de Saint-Germain, em junho vamos ter o grande curso, um curso profissional de 30 horas, vamos ter uma participação ao vivo do próprio Dr. Joy Vital, e irei eu dar a parte do Ho Oponopono e a Thalita Margonari Lazuri, dos Florais Saint-Germain. Há publicidade dentro dos sites do Florais Saint-Germain, dentro do site da Excelência Mental, comigo, telefone, WhatsApp, como quiser. Não deixem de fazer o curso, mesmo que já conheçam o Ho Oponopono, porque acredite, Ho Oponopono Neurociência, você nunca ouviu falar. Permita-me dizer isto e vai aprender. E depois, para aqueles terapeutas que já conhecem muito bem até a interação bioenergética dos florais, então vão evoluir ainda mais, nomeadamente com as duas metodologias, Ho Oponopono, limpeza profunda, Florais Saint-Germain, limpeza profunda. Estejam atentos às nossas publicações, sigam os nossos canais, Florais Saint-Germain, Excelência Mental em Portugal, e façam a vossa inscrição. São bem-vindos. Estamos a fazer o melhor, já estamos a ter os florais, já estão espalhados em todo o mundo, há muita gente já a comentar, a dar notícias de que estão felizes, que estão a adorar. Então, entre neste caminho, entre nesta carruagem também. É esse o desafio que eu vos deixo e aproveito para desejar uma feliz Páscoa, renascimento, que isto seja o princípio de muitos dias, de muita longevidade na nossa vida, mas cientes e conscientes de que somos nós próprios os responsáveis por fazer essa mudança. Boas festas, gratidão. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui, me dando essa honra de estar aqui com você, tá? Desejo uma feliz Páscoa para você também, com muita paz e muito amor, para todos que estão aqui nos assistindo. A gente vai encerrar agora para poder salvar e depois eu vou dar uma meditação, vou conduzir a minha meditação guiada de toda semana. Muito bom, Antônio, muito bom. obrigada. Um beijo grande para você. Muito Beijinho, obrigada até a todos que breve, estão aqui. disponham, estamos à vontade, tá bem? Até Feliz logo. Páscoa. Gratidão. Tchau. Tchau.